São os diálogos históricos do Arquivo Público Municipal de Bagé, que volta a nossos diálogos depois da interrupção em função da pandemia. Estamos hoje, nesse 29 de março de 2021, no escritório do Dr. José Cipriano Nunes Vieira, em sua residência hoje da sua viúva Ana Chaves Nunes Vieira, para nos contar um pouco da história da Estância do Tigre, uma das estâncias mais antigas, se não a mais antiga de Bagé, e que traz à nossa memória muitas histórias que envolvem não só Bagé, mas toda a história do Rio Grande, e falarmos também um pouco sobre a vida do Dr. José Cipriano Nunes Vieira, uma pessoa de uma cultura, de uma inteligência e principalmente de um carinho, de uma simpatia sem igual, que deixou saudades a toda a população de Bagé, muito especialmente aos seus alunos na UFCAM. Foi um dos homens que lutou para trazer para Bagé a Faculdade de Agronomia, que colaborou muito na Cobagelã. Enfim, a dona Ana vai nos contar toda a história que todos os bagienses gostariam e precisam conhecer. Ana, eu gostaria que contasse assim o início da Estância do Tigre, da onde surgiu, como foi que nasceu a Estância do Tigre. Claudinho, muito me honra a tua visita, né? E muito mais essa pesquisa que tu estás fazendo, e que se eu puder te dar algum dado, né, eu ficaria muito contente, porque será o que eu sei, né, que foi transmitido e que eu aprendi pelo José Cipriano. A Estância do Tigre, ela surgiu após a Revolução, quando Revolução Farroupilha, né? A Revolução Farroupilha, em 1845, o então legalista João da Silva Tavares, após a Revolução, ele então resolveu se radicar em Bagé, e para isso ele estava falido, mas conseguiu um empréstimo, com amigos de Pelotas, o senhor Osório, e conseguiu comprar então 10 léguas de campo. E as léguas de campo que abrangem, ainda estão hoje, né, com seus descendentes. A Estância do Tigre é uma delas. A Estância do Tigre, após a compra que ficou Visconde de Santa Alegre, foi agraciado por Dom Pedro II com o título de Visconde pelos feitos que ele fez na Revolução. Ele então ele foi casado com Umbilina, e daí veio a geração, né, da Umbilina, até vou olhar para não me perder. Com certeza. O João da Silva Tavares teve a Maria Cecília, que deve lembrar que é aquela foto lá da estância. Sim. Uma foto que ela está com o doutor, que aliás é um óleo, né? É um óleo. Um óleo dela, muito bonita, a senhora. E também ela casou com o doutor Gervásio Alves Pereira, que era médico, né? Desse casamento nasceu Alice, que também tem a foto lá na estância. Ela casou Alice com o doutor José Cipriano Nunes Vieira, também médico.
desse matrimônio nasceu José Alves Nunes Vieira, que era o meu sogro. Meu sogro então casou com Celina Chinek e teve o filho de José Cipriano Nunes Vieira. Naturalmente que eu estou te simplificando, só dando uma linhagem direta. Eles tiveram, todos esses antepassados, ancestrais, tiveram outros filhos. Claro. Mas eu acho que o que interessa agora é falar sobre José Cipriano. Exatamente, essa linha direta do João da Silva Tavares, que por sinal estavas comentando aqui um pouco antes, até que ele era muito amigo do próprio Bento Gonçalves. Exatamente. Ficaram em campos separados durante a Revolução. Sim, eles eram até compadres. Eram até compadres. E aí o Bento Gonçalves convidou para entrar no movimento, não é, contra o Império. Uhum. E aí nessas conversas o João, não é, disse que absolutamente ele era a favor do Império e que se houvesse qualquer movimento ele pegaria em armas e seria então a combater, não é, adversários, e como na realidade aconteceu. Então o Visconde casou com a Umbelina. Sim. Tiveram diversos filhos, entre os quais o Joca Tavares, que também foi uma personalidade, mas teve a Maria Cecília. 16 filhos. Né? 16, é por aí. Parece que é. Aí uma delas é a Maria Cecília. A Maria Cecília, que né? casou com o Dr. Gervásio, que aqui as fotos estão lá registradas na estância. É, um óleo. Agora, quer dizer, então a estância do Tigre começa com o Dr. Gervásio, seria isto aí? A estância do Tigre não, ela começa com o João. Sim, com o João Visconde, claro. Porque ele pediu emprestado esse dinheiro, que depois ele cumpriu esse compromisso, né? E a estância do Tigre naquele momento para o João, que já era Visconde, né? Era um posto. Né? Tanto que tu deve se lembrar, indo na estância, a casa, a sede, está lá junto do Arroio do Tigre, está próxima, porque o Visconde, ao comprar esses campos, ele botava os posteiros nos pontos estratégicos, para evitar, eram até as léguas de campo. Sim, convenhamos, né? E então por isso que depois, sabe como é, a gente vive, todos os que passam pela terra, vivem da terra pela terra. E em momentos cruciais, então, tem que viver de acordo com o que tem. E aí, então, daquele posto é que foram surgindo umas benfeitorias e que dessas benfeitorias sempre teve uma casa de alvenaria ali. Né? E dessa casa, então, foi progredindo até o estabelecimento que é hoje a estância. Né? Isso. O doutor Gervásio, quando vem para cá, porque ele não era de Bagé, né? Ele era de Pelotas, o doutor Gervásio. Eu acho que ele nasceu em Bagé. Nasceu em Bagé. Eu acho que ele nasceu em Bagé. Bom. Não vem o caso local de nascimento dele, mas ele se estabelece aqui. Ele se estabelece aqui como médico e para tomar conta da estância. Né? Aí depois o doutor Gervásio, aliás, a estância sempre teve pessoas muito avançadas, vamos dizer, intelectualmente e culturalmente, porque o doutor Gervásio, ele importou o Shorton, a raça Shorton, Shorton Horn, da Inglaterra, e foram os primeiros animais que vieram do Brasil. Aqui, naturalmente, vieram para Bagé. Claro. E tu sabes que foi uma tristeza, porque numa dessas revoluções, o pessoal invadiu e sequestrou, escolheu todo o plantel que ele tinha. Primeiro, uma coisa que é muito importante a gente gravar, e foi importante falar disso, que é a estância sempre teve sob seu comando pessoas intelectualmente avançadas, graças a Deus, né? Pessoas ligadas à terra, mas que tinham até formação superior, no caso médicos. Tu estavas falando que o Dr. Gervásio foi quem importou os primeiros plantéis de gado Shorton. E tu estavas falando exatamente que durante o período revolucionário, lamentavelmente, como acontecia não só nessa estância, mas em muitas, eles os revolucionários pegavam gado para a sua alimentação e dessa forma destruíram todo esse plantel inicial, grande parte desse plantel, né?
Então estávamos aí vendo essas... Eu acho que o Dr. Gervásio também trouxe os cavalos crioulos para cá. Os cavalos crioulos foi meu sonho. Foi... então vamos continuar. Mas aí o Dr. Gervásio não esmoreceu. Depois da Revolução ele importou novamente. Voltou a importar. Tanto que quando eu casei, a Estância ainda era detentora de inúmeros prêmios, né, de campeonatos na raça Shortland. Mas voltando então ao passado, vamos ao Dr. Gervásio, que ele aí quando faleceu, né, ele tinha, ele como médico atuante, ele foi eu acho que ele foi um dos fundadores não tenho certeza, mas da Associação Rural de Pelotas, sabe? Ou ele o genro dele, Dr. José Cipriano Nunes Vieira, porque eles sempre foram muito atuantes. Aqui mesmo, se tu vais ver a nominata dos fundadores da Associação Rural, que hoje é Associação e Sindicato, também está o nome deles naquela nominata. Aqui em Bagé. Em Bagé. Fundador aqui em Bagé. Porque a estância era aqui em Bagé, mas a residência deles era em Pelotas. Quem resolveu vir morar em Bagé fui eu. Está. Porque sempre eu achei que seria mais racional, né? Porque, bom, depois eu volto. Depois volto. Vamos falar. Vamos falar. Lá. Aí, então, depois a sucessão do Gervásio que vem. Depois do Gervásio, então, veio o Alice, que casou com o Dr. José Cipriano Nunes Vieira, que era médico. Né? Esse senhor também foi um senhor muito atuante lá na estância, e depois dele veio o meu sogro. Aí é que tu te perguntavas, meu sogro, é que quando foi à Argentina, ele visitou a estância Cardial, El Cardal, do Emílio Solaminé, e foi com o tio Guilherme, o senhor Guilherme Echinique, Guilherme da Cunha Echinique, que era irmão da minha sogra, e os dois foram então visitar e viram aqueles animais belíssimos que ele tinha trazido da Patagônia, e daí ele fez uma seleção e daí começou o cavalo crioulo. E esse foi o teu sogro que foi à Argentina. Vamos registrar o nome do teu sogro. Ele foi à Argentina e viu isso lá nessa instância. Meu sogro chamava-se José Alves Nunes Vieira. Certo. E foi um homem, eu acho assim que a instância foi privilegiada, porque teve sempre pessoas assim, como ele ficou órfão, sabe, pequeno, ele ficou vivendo com um pai que era do Dr. José Cipriano Nunes Vieira, né, médico, mas o pai dele foi morar com a sogra. A sogra nada mais era que a vovó Cecília, sim, e também era a sogra do Pedro Osório. Pedro Osório de Pelotas. De Pelotas, sim. Porque a avó, como é que eu vou dizer, a esposa do Dr. José Cipriano Nunes Vieira, né, Alice, era irmã gêmea, né, da esposa do Pedro Osório. Que espetacular. Como as famílias, não é? Eu tenho aquele livro e li com muito interesse, aquele livro que tu me deste, sim, da vida do Pedro Osório. Pois é, muito interessante. Interessantíssimo. Né? Foi um homem maravilhoso. Maravilhoso, né? E para Pelotas, para toda a região. Não, é ele que quando começou a plantar arroz, não sei se tu sabe, mas é um absurdo tu plantar arroz, os passarinhos comerem. Eles não vão plantar tanto que os passarinhos vão comer e que eu vou colher. Exatamente. E ele botou engenhos até na Serra depois, aqui, em Santa Maria, na Serra. Mas voltando ao teu sogro, então, que era médico também, por Não, o meu sogro, ele foi, como ele ficou órfão assim, o pai mandou para Piracicaba. Ele estudou e se formou em agronomia em Piracicaba. Em Piracicaba. E tirou o primeiro lugar. Né? Ele sempre foi um homem muito inteligente e avançado para a sua época. Por isso é que depois, aí ele veio trabalhando, aí ele ganhou uma viagem, tu sabe, da faculdade naquela ocasião, acho que não era, ou era universidade, aí não sei te dizer, porque tinha tirado o primeiro lugar para a Europa. Para a Europa. E aí o tio Luiz,
que é o senhor quer ir também herdeiro lá na estância. Disse, não, tu não vais para a Europa, tu vai trabalhar. A mágoa que toda a vida meu sogro carregou, não foi para a Europa. Não foi para a Europa. Era uma viagem com tudo pago pelo estudo dele. Sim, sim. Bom, aí quando ele chegou na estância, ele só tinha herdado 100 hectares. Né? Porque eram inúmeros os proprietários, a Cecília tinha muitos filhos, e desses filhos, muitos netos, muitos, sabe, vai morrendo. Claro. E eu sei que o meu sogro sempre teve uma ética muito, sempre foi um homem muito trabalho, e ele então acabou ele ficando sozinho com o tio Luiz Pereira, que era tio-avô dele, sócio. E aí os pequenos proprietários queriam vender e ofereciam para ele, meu sogro. Então, e ele dizia, não, eu só compro com o tio Luiz comprando. Então, sempre os dois compravam aquele. E aí, quando eu casei, eram só os dois os donos da estância, né, de toda essa gleba. Porque foi aos poucos, os dois trabalhando. O meu sogro não viajava, o meu sogro morava lá. Morava na estância. Morava na estância. E quando ia a Pelotas, ele ficava na casa do sogro e da sogra, né, que era o coronel Pedro Osório. Sim. Né, casado com a Silvana, a mãe dos pais da minha sogra. Então eles tiveram uma vida assim, de muita economia para poder fazer essa gleba toda. E aí com isso eles também tinham criavam, eles tinham um plantel de Shorton, né, que era assim, super reconhecido, com grandes campeonatos. Tinha um plantel, depois que meu sogro voltou da Argentina, começou a criar crioulos. Foi o primeiro a trazer, os primeiros cavalos crioulos que chegaram em Bagé foram através do teu sogro, né? Exatamente, lá. Aliás, não é em Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, exatamente, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul e, consequentemente, no Brasil. Exatamente. Né? Que ele trouxe o pelo de ouro. Isso. Aí depois, então, ele... Onde é que estava? Nós estavas falando de como se formou a atual estância do Tigre, com teu sogro que tinha herdado só 100 hectares e junto com o tio, né, foram comprando conjuntamente. Comprando, né? E aí foi assim, sabe, um trabalho de formiguinha deles, porque também ele só investia, né? Ele foi ter a casa própria, o apartamento dele, quando os pais da minha sogra faleceram. Eu acredito que tenha sido em 1947, 40 por aí, é que ele comprou um apartamento no Apip, né? Estavam construindo ali no centro, né? Em Pelotas. Em Pelotas, né? E aí ele então, mas continuou morando sempre na estância, e ele ficou, o meu sogro, uma pessoa assim de nome reconhecido, porque ele foi convidado inúmeras vezes, não só na Argentina, como no Uruguai, naquelas exposições de Palermo, né, e do Prado, para atuar de jurado, e jurado único. Né? Às vezes eram mais de um, mas ele muitas vezes era o único, né, para julgar Shorton e julgar crioulos. Que espetáculo. Né? Então ele foi um homem assim de muita visão. Quando depois ele voltou, que foi a visitar os animais do Cardal lá na Argentina, aí ele se entusiasmou e trouxe com o tio Guilherme os primeiros crioulos, que são esses que eles tiveram assim, foram homens de uma visão tremenda. Claro. Porque hoje o crioulo está até na Europa. Exatamente. Nos Estados Unidos. Exatamente. E nasceu no Brasil aqui através do meu sogro, do teu sogro. E do tio Guilherme. Aí a primeira associação de cavalos crioulos, já o tio Guilherme foi presidente. Porque o tio Guilherme já estava em Pelotas, meu sogro morava na estância, e ficava muito mais fácil. Meu sogro não quis ser, né? E ele sempre foi muito amigo do tio Guilherme. E ele também quis que o tio Guilherme fez tudo que o tio Guilherme foi o presidente. Depois, mais tarde, o meu sogro foi presidente da associação. Né? Ana, antes de chegar no filho do teu sogro, no doutor Cipriano,
Eu queria tirar uma dúvida, que eu sei que em Pelotas tem até um monumento, ou uma estátua, um busto. Era de quem? Dr. Gervásio? Não, ali aquela estátua que era um busto, sabe? É do Dr. José Cipriano Nunes Vieira, que é de frente à Santa Casa. Que é de frente, que esse era médico. E esse é o avô do José Cipriano. É o avô do José Cipriano, claro. Porque ele foi um médico muito humanitário. Porque Pelotas era assim, a Santa Casa tinha um médico e os outros médicos que ajudavam aquele médico. E esse médico é o que recebia vamos dizer, o salário ordenado, que sei eu como é que chamava, recebia uma importância da Santa Casa. E os outros médicos não recebiam absolutamente nada. Trabalhavam ali, não é? E aquele médico, como se era como um deus, né? Ele andava com aqueles outros médicos e eles não só atendiam. Aí quando esse doutor José Cipriano Nunes Vieira assumiu, que era por convite, acredito, para a eleição ali claro. da cúpula da Santa Casa, aí o que é que ele fez? Ele disse que ele ia abrir mão do ordenado do salário dele e que ia dividir com aqueles médicos que estavam ali ajudando. Daí nasceu então, tu vês, os médicos hoje todos eles recebem dinheiro da Santa Casa, trabalham na Santa Casa e recebem. Claro. Quer dizer, isso partiu do Dr. José Cipriano Nunes Vieira. Em vista disso, ele então ganhou aquele busto de frente à Santa Casa. E aliás, eu levo meus filhos sempre lá e faço tirar fotografias, porque acho que tem que reverenciarem e conhecerem uma pessoa que eles descendem de uma pessoa que foi tão humanitária. Com certeza, uma pessoa humanitária. E consequentemente ele atendia o Tigre também. Claro. E ele chegou a ser proprietário do Tigre. Também porque ele casou com a filha do Dr. Gervásio. Do Dr. Gervásio. Bom, e aí vamos para uma parte gostosa. Olha, A parte que uma menina de Jaguarão vai para Pelotas Não, mas antes eu quero te contar uma coisa. Eu quero te contar que também meu sogro, José Alves Nunes Vieira, foi ele que trouxe o Corredale do Brasil. Foi ele que trouxe o Corredale. Não é? Ele fez a primeira importação da raça Corredale. Isso é uma coisa que até hoje lá, os nossos ovinos, nosso rebanho, né? Sim. Ele tem uma qualidade maravilhosa, porque naturalmente que meu sogro ele comprou e aí sempre ia ao Uruguai, trazia bons carneiros e durante anos e anos e anos sempre a Estância do Tigre foi detentora de campeonatos e de reservados de campeonatos de melhor velo, que é importantíssimo. Claro, importantíssimo. Né? E então não só em esteio como depois antes no Menino Deus, que eu consegui, antes do Menino Deus eu assisti inúmeras exposições. E aqui em Bagé também. Sim, por isso que nós vemos esse escritório todos cercados de prêmios aqui. Esses prêmios aqui, de bronze, mais antigos, já são da época do Dr. Gervásio, depois do meu sogro. Né? E aí, mas esses aqui, por exemplo, esse aqui, nós ganhamos esse prêmio em Caçapava, sabe? Porque esse já é da tua geração. Sim, esse aqui já é da minha geração. Eu fui com o Zé Cipriano a Caçapava, que a gente naquela altura, a gente vivia das exposições, não havia remates. Sim, exatamente. Então o Zé Cipriano levava animais em Pelotas, em Caçapava e Bagé. E também se mandava animais de trem ou de navio para São Paulo. Cavalos eram vendidos em São Paulo, sabe? E os touros também, sabe? Tudo produto produzido na Estância do Tigre. E aí, tu te imaginas o trabalho que era, né? A viagem desses animais, né? Então, naturalmente, que lá na Estância não sei se tu lembra, tem assim, cheio de placas na parede. Isso, me lembro. Essas exposições também. Né? Das exposições. Então, na verdade, a Estância do Tigre veio para a Estância do Tigre o primeiro plantel de short. Exatamente. Como também os primeiros
mineiros corredários. Por isso essa grande tradição. E também o corredário e o cavalo crioulo. O cavalo crioulo, né? Ah. Quer dizer, a estância detentora da introdução dessas 3 raças, né? Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, por consequência, né? Mas e aí? Como é? E aí, E aí aparece uma moça lá em Pelotas, como é que é essa história aí? Bom, essa história é o seguinte, eu morava em Pelotas, né? Aí eu ia... Gostava muito de festa, Eu galera. era super festeira, né? Aí tu sabes que eu ia indo de uniforme, né? Eu estudei no colégio São José, eu era normalista. Aí eu ia com umas amigas indo para o colégio, isso, pela Rua 15, morava na Rua 15. Né? Aí antes de atravessar a praça, eu vejo um homem assim lindo, maravilhoso, sabe, com o rosto dourado do sol e o cabelo bem claro. E eu digo, quem é aquele homem lindo? Aí uma amiga me diz assim, é José Cipriano. E eu pensei, vou casar com ele. Antes de falar com ele, Antes de falar com ele, eu achei ele maravilhoso, né? Como toda a vida sempre ele foi. Né? E bom, aí então depois eu fui apresentada, porque já era isso em novembro, ou princípio de dezembro, não é? Porque ele já trabalhava na estância. ele já trabalhava aqui em Bagé, Formado, já trabalhava na estância, mas com casa lá em Pelotas. Pelotas. Porque ele é natural de Pelotas. Ele é de Pelotas. Ele era pelotense, doutor Silvio. Tá. E então daí eu sei que a gente havia os bailes belíssimos em Pelotas, o Réveillon, um baile de gala, imagina só. Aí eu fui ao baile, ia a todos, né? E dancei com ele. Né? Mas eu dancei, eu não gostava de namorado, eu gostava era de dançar. Aí dancei um pouco com ele, pedi licença, dancei com ele, voltou para me tirar, dancei mais um pouquinho, que era o normal naquela ocasião. Né? Aí então depois pedi licença para ele e fiquei dançando com um médico, que era daqueles médicos famosos em Pelotas, que todo mundo ele namorava as moças e todo mundo se apaixonava. Só que eu não me apaixonei por ele. Não se apaixonou pelo médico. Mas quando ele me viu dançando com esse, ele resolveu ir embora. Né? Ah, o José Cipriano foi embora. Foi embora para casa. Mas aí depois no outro dia ele apareceu lá em casa para conversar qualquer bobagem. Aí ele disse, eu estou indo lá vou passar umas férias lá na casa do Janino e da Tavares, não sei se tu conhece, em Pedras Altas, que eu era muito amiga da filha deles. Bom, aí nós estamos lá, eu fui para lá passar uns dias, aí daí um pouco chega a Dília, que era parenta da minha mãe, naturalmente minha parente, e diz assim, Ana, pula, te levanta. A Fanny, que é a filha do Franquilinho Olivelete, aquele dono daquele, que hoje é o hospício, que tem lá o Casa de Saúde. Roxo lá? Lá em Pelotas, sim. Sabe? É filha da Lacia era filha da minha mãe. E a Lia, nós estávamos conversando, e aí diz assim a Tília, que era anfitriã, levanta que o Zé Cipriano está chegando. Eu digo, mas por quê? Não, o Janino disse, eu moro há 7 anos aqui, nunca ele veio. O que ele veio fazer aqui? Agora, a Ana veio 2 dias depois, ele está aqui chamando. Bom, aí ele foi me visitar, levou um livro, H15, sabe, para mim. É do Somerset Maugham. Aí depois, e os bombons. Aí foi para fora. Aí chega o carnaval depois de... Não, aí então depois eu sei que aí começou a andar atrás de mim. Aí fiquei namorando e aí casei. Aí, mostrasse até uma fotografia que tens num baile, eu acho que é do carnaval, então, num sofá. Eu acho que era com ele a fotografia, né? Não, aquela foto foi do Réveillon. Foi do Réveillon. Ele queria sentar comigo e eu falei, não senta aqui, saia. Acho que eu não namorava ele, recém. Mas ele já queria sentar ao lado para tirar a foto. Ele ficou, não. Aí já no carnaval, sim, aí já estava namorando, aí tiramos uma foto juntos. E aí ficamos, namoramos, aí depois ficamos noivos. E aí, então, ele diz, eu não quero ficar noivo muito tempo, eu vou noivar e quero casar em seguida. Como foi? Nós casamos em 4 meses, nós estávamos casados. Em 4 meses desde o conhecimento? 4 meses depois. Não, o namoro foi mais longo. Foi mais longo. Depois do noivado foram 4 meses. Depois do noivado foram só 4 meses, porque aí eu vim conhecer a Estância,
porque eu vinha morar aí com a minha Pois sogra. é, que eu ia dizer assim, ó, e isso está muito... Imagino, mas eu vim consciente, né? E assim, eu acho assim que foi muito bom, porque eu aprendi muito com a minha sogra, sabe? Aprendi muito com a minha sogra e foi uma relação sempre muito educada, né? E nós tínhamos muito carinho pela outra, né? E o meu sogro também era uma pessoa maravilhosa. Então foi a família que eu tive. Claro. Aí passasse a conviver muito mais com a família do esposo, do teu marido. Tu sabes que tu tens razão. Tu sabe que esses tempos eu cheguei à conclusão que eu ia a Pelotas, né? E aí eu não ficava na minha casa. Eu ficava hospedado na casa do apartamento da minha sogra. Pois é. Bom, a minha sogra então telefonava e começava a dizer, olha, a Ana chegou, essas crianças, eu ia sozinho. E eles todos iam de noite me visitar. Os Aspirantes eles eram 10 irmãos, a dona Celina. Então estava sempre assim, um entrando, outro saindo. Sabe, isso me afastou muito da minha família e das minhas amigas. Aí quando eu me dei conta, mas fui me dar conta agora há pouco tempo, né? Que eu digo, como é que eu me afastei tanto, né? Porque a dona Celina me mandou tudo isso, sabe, sem eu me dar conta, claramente. E ela queria assim, sabe, mas era muito carinho, né? Com certeza. Agora tem uma coisa interessante aí que tu contasse, que a gente pode notar e talvez é um dos fatores que marcam quando uma propriedade, quando uma atividade é dirigida e a pessoa mora na estância, né? Porque hoje a grande parte dos estancieiros não moram nas estâncias. Então pega aí o Dr. Gervásio, né? Morava na estância, administrava a estância. Então isso mostra. Depois Não, ele eu acho que não morava, eu acho que ele ficou, ele de dono indo, compreende? Não. E o doutor José Cipriano também, eles tinham os empregados muito bons, compreende? Eles iam. Quem começou a morar na estância foi o meu sogro. Ah, pois é, então tá. O meu sogro é que se instalou na estância do tio. E aí o seu filho, consequentemente, o teu esposo também ficou... Sim, porque o José Cipriano não imaginava outro tipo de vida, né? Tinha que ser na estância. Tinha que ser na estância. Então, quando tu casaste, tu fosse direto para a estância? Ah, fui direto para a estância. Eu não tinha casa em Bagé. Eu fui direto, eu tinha casa em Pelotas, que era a minha casa que eu, solteira, continuou. E aí depois vínhamos para a estância. Quando o Dr. José Cipriano assumiu a estância, né, veio para aí. Ele veio como empregado. Ele veio como empregado. Sim, ele veio como empregado e tinha vamos dizer, uma parcela depois mínima de sócio. Mas isso depois que o meu sogro morreu. E aí, E aí, como é que é a evolução da estância do Tigre a partir daí, a partir do teu marido? Bom, a partir daí, primeiro o tio Luiz, sabe, que ele era o Zé Cipriano, a minha sogra, sabe, ela achou assim que o Zé Cipriano, ele tinha que ter uma participação na sociedade. Que ele ia casar e tinha que ter uma participação. Aí, então, ela fez, e aí os dois, o Cipriano e o tio Luiz e o meu sogro José Pinheiro, eles então permitiram, cederam uma coisa mínima para ele ser sócio. Aí ele ficou então sócio e empregado. Então ele tinha salário. Aí quando eu casei com ele foi nessas condições. Aí depois, numa ocasião, eu tinha campo no Uruguai, da minha mãe. Aí eu perguntei para o tio Luiz, eu disse, tio Luiz, se eu vender o campo no Uruguai, eu posso botar aqui na estância? Aí diz ele assim, pode, eu abro mão, mas o José tem que abrir mão também da mesma quantidade para nós continuarmos sendo iguais. Bom, aí então fiz, naturalmente, que foi o nome do José Cipriano, né? Claro. Casada com comunhão de bem, mas aí vendi, mas isso depois de estar casada já há bastante tempo, vendi então o campo no Uruguai e a gente passou para lá. Então aumentou essa parte do José Cipriano. Vamos dizer, num condomínio. Sim. Aí depois a minha cunhada, quando ela herdou do meu sogro,
e ela quis vender. Aí então, não, primeiro saiu o tio Luiz da sociedade, né? Mas quando o tio Luiz saiu da sociedade, foi um momento assim, sabe, que o Zé Cipriano estava viajando nos Estados Unidos. E meu sogro já estava doente. E o tio Luiz veio de São Paulo, que ele morava em São Paulo, ele disse, vou vender tudo, porque meus filhos não entendem nada disso. Eu estou velho, estou com 80 e tantos anos, e não quero deixar a instância, quero deixar dinheiro. E aí, então, o meu sogro estava, assim, ele não administrava, era o Zé Cipriano que administrava. Ele ficou meio perdido e tal. E aí, quando o Zé Cipriano voltou, então o Zé Cipriano disse assim, bom, tio Luiz, eu não tenho condições de comprar tudo, mas eu quero ficar com todas as ovelhas. Aí ele então vendeu para a viúva Pedro Osório, que ele era irmão da tia Cilinha, o tio Luiz, que eu te contei antes. Isso. Aí então o neto da tia Cilinha veio aí na estância e comprou todo o gado do tio Luiz que ele tinha oferecido para botar lá nos campos da Coronel Pedro Osório, em Pelotas. Aí ele disse para o Zé Cipriano, disse assim, olha Zé Cipriano, o que é que eu vou fazer com esse gado de pedigree? Eu não tenho um papel, detesto pedigree, né? Eu acho assim, tu não quer comprar todo esse gado, eu te vendo pelo preço que eu comprei a varrer, não comprei pelo papel. Então ele teve essa gentileza, e o Zé Cipriano então ficou com gado. Shorten todo ele, ainda com os papéis de pedigree. Claro. Muito bonito, sempre tem essa parte bonita nos negócios. Aí, bom, aí com isso a gente foi, e depois a Alice comprou, ficou então o tio Luiz saiu da sociedade. Aí também foi demarcado os campos, o tio Luiz demarcou os campos. Aí depois a Alice, aí morre meu sogro. Aí tu te imagina, inventário e coisa. Aí a Alice resolve vender a minha cunhada. Aí o Zé Cipriano consegue comprar. Aí o doutor Cipriano tinha só uma irmã, a Alice, que é a mãe de Luca, casada com... Exatamente, que tu conhece muito, o José Carlos, que é muito querido meu. E o Luiz Pedro foi meu filho, porque eu amamentei o Luiz Pedro. Ele estava morrendo de inanição, chega em Porto Alegre, aquela criança não comia. Eu tinha tido Gervásio. Bem na época. Eu amamentei o Pedro também. Amamentou o sobrinho. Então o Pedro me dizia, tu é minha mãe. Então dessas coisas. Sim. Bom, aí tu sabe que com isso o Zé Cipriano depois comprou da Alice, e aí veio aumentando o patrimônio. Claro. Chegou um ponto que hoje a estância está toda conosco. Está toda com vocês, quer dizer, o doutor Cipriano reuniu aí mais de 4.000 hectares, né? Sim, a estância são 4.700 tantos hectares, mas acontece que uma ocasião o Gervásio, ele comprou, sabe, trabalhando com a Marta, quando estava casado com ela, ele comprou 350 hectares que estão demarcados, e aí quando o Alexandre se formou, meu neto, eu chamei o Alexandre e digo, Alexandre, de hoje em diante esses campos, eu pagava arrendamento para eles. Claro. De hoje em diante esses campos vão ser de vocês. E então, consegui que todos assinassem, foi uma luta, todo mundo assinar aquele papel que dava direito à posse para eles. Para ele, o Alexandre. E não ficar arrendando. Claro. Porque eu disse que era para trabalhar. Eu não sei se eu te falei que o meu sogro foi dos fundadores da Arco. Não, da Arco não tinha falado do cavalo. Associação Rio Grandense de Criadores de Ovinos. A importância que hoje tem a Arco. Com certeza. E o Zé Cipriano depois também foi várias vezes presidente da Arco. Isso. Que eu acho isso muito importante. O Zé Cipriano também foi diretor da cooperativa de lãs. Pois é, mas vamos começar então o doutor Cipriano chegando aqui casado. Você fosse para a estância com ele? Bom, aí quando eu casei, ele já trabalhava lá. Já trabalhava. Na estância.
Aí então eu só saía de da estância para ter filho. Tive 4 filhos. O primeiro filho eu tive em Pelotas e os outros 3 filhos eu tive em Porto Alegre. Porque a minha cunhada morava em Porto Alegre e aí elas, não, Ana, tu não precisa ter em Pelotas, viu? Tem em Porto Alegre que a medicina era mais evoluída, Com certeza. Tudo. E então eu fazia pré-natal, tudo, me hospedando na casa dele. Ela em Porto Alegre. Da mãe do Zé Carlos. Sim, lá no Edifício Esplanada. Exatamente, no Edifício Esplanada. Me diz uma coisa, mas tu nunca tinhas morado na estância, tu sempre, morasse na cidade. Sim, só de passar veraneio. Sim, veraneio, todo mundo. Não tinha vínculo assim. E como é que foi essa tua vinda para cá, sair da cidade de Pelotas e ir lá para a campanha, Minha mãe tinha campo do Uruguai, mas a gente nunca foi para lá. Claro. A gente estava arrendado. Sim. Aí a minha vida, bom, eu acho que quando a gente está apaixonada, que era o meu caso, eu me apaixonei pelos asturianos, e graças a Deus passei a vida toda apaixonada, tu és testemunha. Né? Eu achava assim aquilo tudo uma maravilha. Né? Embora estivesse morando numa casa que eu não tinha, nem pensava nisso. Eu morava com meu sogro, com a minha sogra, não tinha a minha independência, porque eu só tinha um quarto e um banheiro, que também o meu sogro usava o mesmo banheiro, não era banheiro dentro do quarto. Sim. Não era. Mas eu achava tudo ótimo. Saía a cavalo com os esprenos, a gente percorria aqueles potreiros todos, e aí eu comecei a participar, a aprender, porque é tal história, o exemplo educa mais do que uma biblioteca. Sim, exatamente. Então eu via assim, sabe, a vida lá fora, tinha aquela lareira. Né? Então tinha uma cadeira de um lado e outra cadeira do outro lado dessa lareira. Aí meu sogro e a minha sogra tinham umas tábuas que até hoje eu tenho, são maravilhosas. Tu põe em cima da cadeira e daí tu escreve. Então meu sogro ali e a minha sogra, eles faziam o diário da estância e o meu sogro fazia toda, tinha, como se os nascimentos, ele tinha mantinha, né? Toda aquela linhagem para mandar para os nascimentos, dos registros daquelas raças todas, estavam sempre se reproduzindo lá na estância, e era um trabalho assim, sabe, diário deles. Depois eles iam para Mangueira, lá para Mangueirão, eles faziam os trabalhos, e aí depois aquilo tudo era enviado para o escritório em Pelotas, que o meu sogro tinha um contador junto, dentro do escritório da Viúva Pedro Osório, que era ali na Andrade Neves, um negócio imponente, lá, o escritório do Pedro Osório, que já era da viúva. Sim. Aí tu sabes que, então, com isso, eu acho que eu fui também vendo como nunca me ensinaram. Eu acho que isso vai despertando, tu vai te organizando, vendo como é que é, depois tu pega por exemplo, se tu estivesse lá fora, um dia tu escrevia o diário, saímos, fomos percorrer, aconteceu com a tua letra. Então os diários lá da estância são assim muito interessantes. Tens esses diários ainda do tempo do teu sogro lá? Tem os diários todos. Tem lá na estância e tem uns aqui que eu trouxe. É a vida da estância, não é? Mas tu fosse para lá sem conforto naquela época, isso é década de 50. Já tinha água encanada? Não tinha, porque aquele livro da água encanada que Zé Espreeno escreveu, aquilo foi de Luiz, né? Que foi, eu acho que no começo do século passado, não, foi depois da 1914, 15 por aí, quando ele voltou de formado, de Acicaba, é que ele disse para o doutor, não, foi antes, bem antes, que ele disse para o doutor Gervásio que a água lá daquele poço, que é onde as carretas traziam a água para na pipa, né, que aquilo não ia ser mais necessário, que ela viria por quebra natural. E aí o meu sogro, quer dizer, o pai dele, o doutor Gervásio, acreditou nele e mandou ele fazer o estudo. Né? E ele então, o tio Luiz fez o estudo, porque tinha se formado ele era engenheiro, se formou em São Paulo, filho dele. Aí fez os estudos e tal, ele disse, não, é possível. Né? E tanto é possível que é a água que nós temos hoje.
E o empregado, quando ele botou os canos todos, né, e fez a água, ele mandou o empregado tapar, né, aquele cano lá em cima. E disse para o outro, tu não destapa. Tá? Aí, quando ele foi lá embaixo, ele ligou, fez a instalação dos canos, e depois foi a cavalo, pegou o cavalo, subiu o cerro, que é um cerro, né? Yeah. Aí ele destapa. E aí a água jorrou na cara do empregado, o empregado gritava e disse assim, como é que ele disse? Água não repesta. A água não repete, mas olha aí a água lavando aquele jato né, no rosto. Então, desde então, nós temos água encanada lá na estância. Naturalmente, que antes eram canos de ferro. Depois substituíram por se PVC. deterioraram. E hoje não, os canos são todos canos plásticos. Várias vezes foi se trocando, enfim. Né? E hoje essa água, né? Também aí depois foi feito uns reservatórios, entrando na estância, no primeiro Mataburro, tu nota que tem um reservatório. Esses reservatórios foram sendo aumentados, porque de um reservatório lá junto a Cassino tem enorme, e depois tudo isso foi feito depois quando já estava lá. Tá? Aí então depois vai para o outro reservatório, e esse outro reservatório vai para as caixas d'água, e hoje toda a estância, cabanhas, banheiros, tudo tem água corrente, né? E tu chegava sem ser salão. Sim, sem ser salão. Que é uma água maravilhosa. E aí tu chegavas a ficar 2, 3 meses sem vir na cidade? Sim. Aí tu sabe. Aí então a gente foi comprando campo, né? Porque esses sócios todos começaram a investir no Zé Cipriano mesmo. Aí foi meu sogro, o Zé Cipriano. Ele hoje lá no Recife tem o Hotel Boa Viagem, né? Que naquele momento era uma praia deserta. Sim. E um dos sócios, um dos herdeiros ali, da Maria Cecília, era vamos dizer, um descendente, ela casou e foi morar lá no Recife. Né? E ele então, lá, lógico, pagava um arrendamento, aquela coisa toda, ele resolveu então vender o campo. Né? E aí, com esse dinheiro, ele construiu o Hotel Boa Viagem. Lá em Recife. Lá em Recife, com a venda dos campos. E aí, então, naturalmente, que os herdeiros foram saindo e deixando só no meu sogro no tio Luiz. Né? Que era o momento que apareciam. E também era o Zé Cipriano, por exemplo, para comprar o campo da tia Cecilinha. Né? Aí foi foram 600 hectares, se eu me lembro. E assim, nós tínhamos comprado e depois em seguida eles quiseram vender. Eu acho que a gente tinha comprado os 300, depois mais 600. Aí o Zé falou, é muito dinheiro, não sei o que. Eu digo, Zé, eu passo 3 anos na estância contigo sem sair. Mas vamos comprar. Porque se não comprar, depois nunca mais. Verdade. E precisava daquilo para o negócio, né? Claro. Bom, eu sei que aí a gente comprou. Mas graças a Deus houve a inflação, né? Os animais foram muito bem vendidos e com isso eu não fiquei estressado. Não ficou. Mas nós ficávamos assim, eu ficava muito tempo. Me diz uma coisa, o doutor Cipriano, ele estudou agronomia na Eliseu Maciel, lá em Pelotas? Estudou. Ele quando jovem, estudou no Gonzaga em Pelotas. Aí ele malandreou muito. Então, os pais mandaram para o Rio de Janeiro, para aquele colégio de padres, que é de São José, lá na Tijuca, era internato. Era internato. Foi uma luta, sabe, porque para entrar naquele colégio, só medalhões, enfim. Mas aí a dona Celina tinha uma irmã que era casada com um general que estava lá naquela ocasião, e por intermédio do, sabe, Sim. jeitinho daquilo ali, eu sei que conseguiram, junto aos padres lá, receber o Zé Cipriano. E o Zé Cipriano então ficou internado 3 anos. Mas vinha, né? Sim, claro. Inclusive vinha de trem. Imagina, vinha de trem do Rio de Janeiro. Né? Aí ele adorou o colégio, porque até hoje o São José, ele é referência.
no Rio de Janeiro. É o Andros e São José, e tem outros, tem o Sim. Som, enfim. Mas até hoje o São José, lá na Tijuca, É uma referência. Né? E aí quando ele voltou com uma bagagem cultural muito boa, aí fez vestibular para agronomia em Pelotas, e aí foi dos primeiros sempre, tá? Uhum. Né? Porque ele estudava e era amigo depois do Antônio Fetter, que depois foi prefeito de Pelotas, e eu acho que foi secretário da Agricultura. Isso. Também um outro rapaz muito inteligente, né? Eles eram colegas. Né? O outro colega de Zé Cipriano, que também foi o expoente, o Milton Rocha, em Forrageiras. Quer dizer, foi uma turma assim que largou gente muito boa, muito boa, preparada. Exatamente. E quando é que vocês vêm para a cidade aqui? Bom, aí então, nós tínhamos comprado um apartamento já casado, né, ali na Assunção Rangantes, em Pelotas. E porque eu morava na casa de solteira, que era uma casa pequena, né, com 4 filhos, e esse apartamento custou a acabar, porque era feito pelos condôminos. Né? E sabe como é que é? Não dá dinheiro para só. Aí quando eu fui morar lá no apartamento, né, foi justo quando o Gervásio eu já tinha levado uma professora para a estância para dar aula para o Gervásio. O Gervásio alfabetizado na estância de uma professora de Pelotas. Gervásio é o teu filho mais velho. Ele é o meu filho mais velho. Aí então depois, não, você tem que ir para o colégio, aquela coisa toda, eu fui ficando em Pelotas. Aí eu fiquei em Pelotas e eu detestei Pelotas, que era a minha cidade. Por quê? Porque o Zé Cipriano ia, passava fim de semana, né? E então ele chegava em Pelotas, né, com estradas de terra, ruins, né, e passava fim de semana, era ótimo, mas segunda-feira ele já tinha que estar voltando para a estância. Aí eu disse, eu não vou morar aqui sem marido. Né? Aí foi muito bom, porque eu encontrei num churrasco lá no Dr. Favorino Mércio, no aniversário do Tata, do pai do Mercinho. Sim. Né? Aí, quando fiquei na mesa no jantar, ao lado da dona Silvia Morgan, a esposa do seu Zezé Morgan. Do Zezé Morgan. Os pais do Mário Morgan. Aí eu contei para ela isso, eu te disse que eu queria muito morar em Bagé, mas que eu não tinha casa, mas tinha um apartamento ótimo, maravilhoso, com todo conforto, uma calefação, com água quente, com tudo, mas eu queria largar tudo e vir morar em Bagé para estar perto do Zé Cipriano. Aí ela disse assim, sabe, ao lado da minha casa, ali naquela casa do Mário Morgan, naquela casa, eu tenho um sobradinho. Aquele sobradinho, não é? Ele é do seu Zeca Rosa, e eu disse para o seu Zeca, nunca mais alugue para... O Ariel Cândara fez uma campanha política naquele sobradinho. Era uma barulhada, aquele som, aquela loucura de... Sabe como é para fazer... engalhar fotos? E o senhor disse, pois pode deixar, dona Silvia, agora só com o seu consentimento. Mas depois teve esse sobradinho. Tu vai querer morar ali? Eu digo, eu quero. Teve esse sobradinho. Ela alugou o sobradinho para mim. Aí o Zé Cipriano então vinha no Mário Morgan, o Mário pagava o sobradinho e o Zé Cipriano pagava o Mário. Assim foi até uma exposição em outubro. Chegou a exposição em outubro, o Zé Cipriano não vinha para Bagé. Aí eu lá. Aí eu disse, vamos ver como é que é esse sobradinho, né? A Cecília Tavares, que era a madrinha da filha dela, nós estávamos acostumados, digo, vamos lá. Ela tinha um chofer, o Fata, que era um negro enorme, grande, preto. Aí pegamos a chave, ali no Mário Morgan, fomos. Bom, o Fata entrou, a vegetação, a sujeira tapou o Fata. Não pode imaginar, o sobradinho era novo. Não, mas era meu, estava alugado. E nada. Bom, fechamos o sobradinho, imundo, as pecinhas, tudo pequenininho, uma escadinha que levava lá para cima, tá, tudo bem. Aí eu estou em Pelotas, Zé Cipriano toca o telefone. Eu voltei lá, a instrução, voltei para Pelotas. Aí, naturalmente, os carneiros foram todos premiados, aquela coisa toda maravilhosa. Aí, voltei para Pelotas e, naturalmente, os bailes de exposição, que eram tradicionais,
o Rio Grande do Sul todo vinha para os bailes lá na exposição. Aí tu sabe que eu estava no telefone e disse, Ana, tu sabe que fui convidado para ser diretor da cooperativa de lança. Eu digo, ah é? E aí, aceitei. Ah é? E tu vai morar onde? E ele disse, tu não tem uma casa? Eu digo, ah é, agora vamos morar no Sobradinho, vamos. Então, no que ele disse isso, eu peguei um ônibus. E veio direto. Aí então limpamos o Sobradinho, né? E ficamos morando no Sobradinho. Né? Aí depois... E Sobradinho não existe mais. Existe, é o lado ali da casa da CC. Ah, tá um amarelinho ali, tá até para vender agora. Fizeram aí embaixo assim as salas, puxaram assim para a rua e alugaram as salas. Eu passei por ali e vi. Aí tu sabe, mas o Sobradinho, sabe, horrível. O quarto, por exemplo, chegaram, só tinha um banheiro, sabe? O meu banheiro lá em cima, um banheirinho lá das empregadas horríveis. Eu tive que limpar tudo, mas sabe, foi assim, sabe? Um trabalho árduo, mas valeu a pena. Aí nos instalamos lá. Aí eu fui decapê na escada. Eu tinha aprendido decapê no Rio de Janeiro. Resolvi fazer decapê na escada. Aí passa esses anos, um ano, não sei o quê. Aí eu digo, sabe uma coisa assim, tu gosta de Bagé. Tinha muito medo que não gostasse de Bagé para morar. Eu vou procurar uma casa para alugar. Então, tudo que era casa antiga, eu batia na porta e dizia assim, me disseram que essa casa está para alugar, para vender. Não, senhora, me desculpa, não está. Até que eu bato nesta, e estava. E estava. E estava, essa aqui estava para alugar, para vender. Para vender. Aí então, estava completamente destruída, porque o senhor que comprou, ele dava uma reformada e vendia. Ele era o mestre de obras. E então só essas 4 peças aqui é que permaneciam com as paredes, né? Não estavam. E o resto lá para a galeria, tudo aquilo lá estava. Não tinha as janelas, aqueles vidros, não tinha nada. Aí eu me encantei com a casa. Né? Eu gostei, fui da galeria e da escada. Né? Aí depois Zé Cipriano, vamos ver. Aí então o Zé Cipriano também gostou da casa. E fizemos um negócio. Aí nós tínhamos que vender os 2 apartamentos que nós tínhamos em Pelotas. Mas ele fez assim, sabe? Como sempre o dinheiro de estancieiro é curto, né? Primeiro nós pagamos a casa. Depois que pagamos a casa, passou um ano, ele deixou os donos ainda ficarem morando na casa. E aí então é que eu fui fazer a reforma. Aí então eu fiz a reforma, que é o que permanece até hoje. Né? Mas aí o doutor Cipriano foi assumir a direção da Cobagelana, hein? Não, ele ficou diretor, o presidente era José Guisolfi. Ficou muitos anos lá na Cobagelana? Ficou, o Zé Cipriano ficou muitos anos, sim. Eu acho que o Zé Cipriano ficou até adoecer, não é? Quando ele teve um infarto, ficou muitos anos. E ele teve também ligado à Arco, doutor? Sim, porque aí também era por eleição, né? Só que na Arco não era remunerado naquela ocasião, na cooperativa era. Na cooperativa era, na Arco que não era. Hoje parece que a Arco já é remunerada. Já é remunerado, sim. Mas naquela ocasião não era. E ele adorava a Arco. Tinha assim, sabe, ele sempre foi ovelheiro. Sempre foi, né? É uma tradição dele. Ele gostava. Meu sogro também sempre foi muito ovelheiro, né? E aí depois disso ele convidar. Aí eu sei que o João Luiz Paixão, Zé Cipriano, tinha um outro senhor. Foram eles que fizeram uma campanha para a faculdade começar aqui a agronomia veterinária. Que seria assim como ficou inicialmente. Os 2 primeiros anos seriam aqui e os outros 2 depois iriam para Santa Maria. Né? E aí ele foi convidado a ser professor. Aí ele não queria assumir. Não queria assumir? Não. Aí eu falei, olha, se tu não assumires, depois tu não pode te queixar quando teus filhos começarem a sair de Bagé para estudarem fora. Porque se todas as pessoas convidadas
disserem não, não vai ter faculdade nenhuma em Bagé. Todo mundo que for convidado tem que aceitar. Vai ser um momento de sacrifício, vai ser um momento que vocês vão ter que fazer por idealismo, Claro. né? E aí então ele aceitou. E foi muito bom, porque aquilo depois ficou abrindo nas olhos dele. Ficou, né? Ele depois foi diretor, né? Que se chama, Foi diretor da Faculdade de Faculdade de Agronomia. Agronomia, e ele adorava os alunos, adorava dar aula. Ele foi talvez um dos professores mais homenageados lá, como paraninfo das turmas, né? Com o nome de turma. Aí ele, então, nesse momento, parte desse momento, ele tinha uma ligação com a Cobagelã, com a Arco e ainda a Faculdade de Agronomia, né? Exatamente, porque era um momento diferente, né? Sim. A Arco não precisava, vamos dizer, ter presença. Sim, sim. Ele trabalhava na cooperativa, sim, de manhã e de tarde, no horário. Uhum. E aí, à noite, ele licionava Na faculdade. Aí, quando ele saiu da cooperativa, ele aí começou também a dar aulas lá fora. Lá no campus rural. Lá no campus rural, aí sim ele ficou com mais tempo, né? Ficou com mais tempo. Não, mas quando eu falei assim na Arco, na Cobagelã e na faculdade, é mais para dar um contorno assim da teia de relações que o Dr. Cipriano formou, né? Ah, sim! E era uma pessoa na comunidade de Bagé com um destaque muito grande, como diretor da Cobagelã, como E presidente. também ele foi diretor da cooperativa bagiense de carnes. De carnes, pois, exatamente. Então, e como é que o doutor Cipriano sempre foi uma pessoa muito culta, de muita leitura, né? Prova está a sua beleza de biblioteca. Como é que foi ele como depois historiador? Ele começou, tem os livros que ele escreveu, como é que... Pois é, tu sabe, eu fiz história, né? Ah, tu fizesse Eu isso? fiz história, né? Porque quando esse Cipriano foi convidado para ser professor aqui, não, ele aceitou, eu ficava depois, primeiro lá era de noite aqui, que Sim, lembra? me lembro. Ele dava aula de noite. Aí eu ficava então das 7h30 até as 8, 9 horas sozinho. O que é que eu fazia? Mandava fechar a porta da rua. Digo, não tem porque receber visitas, não tem marido. Claro. Fechava a porta da rua e os filhos pequenos. Aí eu disse, mas está muito enjoado. Aí se fizesse pensar de uma coisa, eu vou fazer vestibular para entrar para a faculdade. Aí eu disse, ai que bom, porque aí eu digo, eu fico companheira. Claro. Né? Aí fiz estudos sociais. Né? Fiz 3 anos de estudos sociais. Aí qual da minha surpresa, fizesse para eu entrar na aula e sento. Deu aula e ficou então assistindo às aulas. Até o Tarcísio disse que, depois me contou, Ana, não pode imaginar. Uma coisa era tu ser minha aluna, agora Zé Cipriano ser meu aluno. Aí ele entrou para estudar? Exatamente, ele entrou e fazia provas. Ah, eu não sabia dessa. Ele se formou comigo em estudos sociais. Ah, se formou também para ser teu companheiro, teu parceiro. Exatamente, porque ele, naturalmente, que as aulas que ele dava era 45 minutos. Sim. Né? Tinha dias que até ele não ia à faculdade Claro. para aula, mas aí então nós íamos e voltávamos juntos. Ah, E claro. ele se formou comigo. Mas eu não sabia que ele tinha tirado... Se formou em estudos sociais. Né? Bom, aí depois o Gervásio está na hora dele ir para Santa Maria. Estudar em Santa Maria, acabar-se os 2 anos aqui. Sim. Aí o Gervásio ia até um pedaço da viagem e com os companheiros, aí quando eu vi o Gervásio voltava. O Gervásio não estudava, não ia. Eu tinha pânico, não sei. Sim. Ou não queria estudar e usou esse artifício, nunca soube. Mas aí eu achava que, eu disse para o Zé Cipriano, eu vou dizer uma coisa, filho a gente tem porque quer, marido a gente escolhe. Então eu vou morar em Santa Maria com o Gervásio, porque o Gervásio tem que estudar, ele tem que ser gente, tem que se formar. Aí então, o Zé Cipriano concordou lá, e fui eu, vi apartamento, me instalei com o Gervásio lá. Aí fiquei meio ano, fim de setembro, até o fim do ano. Aí eu pedi, sabe de uma coisa, eu vou estudar em Santa Maria. Aí fiz vestibular e fiz história. Mas Sabe, lá em Santa Maria. lá em Santa Maria. Enquanto Gervásio estudava Usava agronomia. Bom,
Chega no fim do ano, arruma tudo no apartamento para vir com a empregada que eu tinha. Isso, olha, boletim de Gervásio, infrequente. Todo ano infrequente. Todo ano infrequente. Todo ano infrequente. Eu me formo e ele frequente. Eu disse, eu não fico mais um dia em Santa Maria. Acabou o apartamento, acabou tudo. Então, voltasse para Bagé. Mas voltei formado. Voltou formado. E até tive convites para dar aula na UCAP. Aí eu disse, não, muito obrigada, mas a finalidade da minha formação não é para dar aula, é ser companheira do Cespriano. Claro. E foi muito bom porque aí teve muitas viagens, sabe, do Cespriano, enfim, e foi muito bom porque sempre acompanhei o Cespriano. Sempre. Vocês sempre foram parceiros. Quantos anos vocês ficaram casados? Eu fiquei, eu acho que 62. 62 anos. Sempre nessa parceria, sempre ao lado um do outro, né? Sim. O momento que eu fiquei longe de Cespriano foi quando ele foi para os Estados Unidos, que ele ganhou uma bolsa de estudo. Né? E aí era ponto 4, uma coisa assim, e era assim, sabe, a passagem e a estadia, os hotéis, tudo era pago pelo ponto 4 lá, um intercâmbio que tinha nos Estados Unidos com... Nessa viagem, então, foram 5 fazendeiros, estancieiros, e os outros todos eram técnicos da secretaria. E quem indicou o Zé Cipriano para essa viagem foi o Balbino Mascarenhas. Sim, que foi o presidente da Farsul. Que era nosso vizinho e que era, assim, sabe, era um irmão que meu sogro não teve, sabe, eles eram muito amigos. E ficou muito meu amigo Balbino, sabe? Tanto que eu chamava ele de Balbino e ela de Chinesinha. E ele aí convidou o Zé Cipriano, indicou o Zé Cipriano. Essa viagem então foi o Zé Cipriano, indicado, foi o Janino Ferreira, de Pelotas, foi o Nelson Pierre de Pelotas, foi o Schwab de Cachoeira, né? E o Hermes Pinto de Uruguaiana, que era também estancieiro. E depois aqui foram 3 ou 4 técnicos daqui de Bagé e os outros do estado. Sim, outros do estado. E essa veia de historiador do Dr. Cipriano, como é que foi? Quando é que ele... O Cipriano tinha, assim, sabe, muita cultura. Né? Quando ele veio, por exemplo, lá do Rio, ele ficou, assim, ávido por saber. Tu vês a biblioteca que tem, os livros lá embaixo, tudo. Então ele era, assim, sabe... Tinha esse gosto. Ele discorria pelos assuntos. E aí eu acho que ele começou a botar no papel e foi. Aí tu vê, tem 3 livros dele. Tem 3 livros dele, exatamente. E ele, eu acho que até o fim da vida dele, a paixão dele era... Sim, ele estava sempre escrevendo. Ele estava sempre escrevendo, né? Depois ele parou de dar aula, né? Ele parou de dar aula. Se aposentou e ficou só em casa trabalhando nesse... Sim, porque já é idade, né? Sim, já é idade. E aí, quando é que tu vais para a estância do Tigre e assume as rédeas da estância? Sabe, que o Zé Cipriano, em 1997, eu estava tranquilamente aqui em casa, e ele chega e diz assim, eu vou dizer uma coisa, tu vai assumir a estância do Tigre. Eu digo, o quê? Tu está doente? O que é que houve? Comecei a chorar e fez essa proposta de eu ficar, então, o Renato trabalhando na estância e ele pegaria outra parte, as lavouras, essa coisa toda. E eu ficaria com a pecuária. Né? E assim foi. Né? Aí eu acho, assim, lógico que no primeiro momento, para mim, aquilo foi uma emoção muito grande e eu não estava preparada. Porque tu te imagina, eu tinha uma bagagem, vamos dizer, como eu acabei de dizer, direcionada para história, para pegar um assunto que eu só... Sim, era da área humanística e entrar para a área de agronomia e veterinária. Para a instância de visita, não entendia nada. Claro. E a instância para mim era um recreio. E numa época também que... Não sei porquê, os homens não... As pessoas nunca me botou assim dentro do negócio, sabe? Nem eu acompanhava os julgamentos, tinha os animais, mas, por exemplo, se morria bicho, se tinha
crise, ele me poupou sempre. E Sim. deve ter tido várias crises. Claro, com também. certeza. Que estância, tu sabe como é E que é. tem né? problemas de seca e problema, né? Exatamente. Aí eu sei que com isso, mas Deus é misericordioso, né? Então me ajudou muito. E ele também, Zé Cipriano, estava aí para me orientar. Claro. Né? E ele foi também me ensinando como é que eu tinha que proceder, como é que tinha que fazer. E hoje eu penso assim que ele tinha uma grande confiança em mim. Aliás, ele me disse, porque um dia eu disse para ele, porque eu me escolhesse. Porque tu com 4 filhos, com um genro, né, tu podia contratar uma pessoa, um técnico, enfim, eu não sabia nada. Claro. Né? Sabe o que ele disse? Quando nós fizemos estudos sociais, eu olhava assim, as notas mais altas eram as tuas. Olha só. Sempre, porque te lembra que botava assim? Sim, me lembro, claro. As notas afixadas no papel na parede? Na parede. Ele dizia, eu olhava assim, a tua nota sempre era mais alta em todas as disciplinas. Então tu dava assim, beleza, essa né? disciplina eu não sabia nada de nada, mas tu ia aprender. E aprendeu, né? Não sei, eu estou aprendendo ainda. Tem muita coisa para ser ainda assimilada e tudo, é muito complexo. Mas uma coisa eu te digo, Claudinho, tu que tem campo também, com todas essas altos e baixos que tem a pecuária e que tem as nossas vidas, por perdas como eu tive, né? De mortes e tudo na família, eu acho que a terra te devolve tudo aquilo que tu pôs nela. A terra é muito generosa. É muito generosa. Tu vês que ela está sempre nessas gerações todas, nós somos o tigre, não somos eles, é o tigre que nos carregou toda a vida. É verdade, muito bem. Porque ele te devolve tudo que tu pôs. É verdade. Naturalmente, com uns ele devolveu mais porque foram mais inteligentes, né? É uma medida de cada um. Né? Com certeza. Não, e é interessante que aí tu vai ser a primeira mulher da família a dirigir o Tigre. Com certeza, né? E é um papel importante da mulher, né? Da mulher que normalmente não assume um comando, né? Tu também tem essa espécie de liderança aí, de dar o exemplo de a mulher que, né, comanda uma instância. Que coisa... Eu não tinha nunca me percebido disso, Claudinho, sabe? Mas é importante isso. Nunca tinha pensado Que é nisso. Porque eu acho que a gente faz tudo isso pela sobrevivência, né? Com certeza, mas também te dá muito prazer, muito retorno de fazer isso. Dá, porque eu chego lá, por exemplo, às vezes eu ficava mais tempo aqui, eu digo, eu sinto falta do verde, sentir o verde, né? Hoje eu não ando mais a cavalo há muitos anos. Sim, né? mas... Claudinha, porque eu operei os joelhos, Claro. enfim, a gente vai ficando limitada. Nem me arrisco mais Sim, não é porque o eu acho que eu caso. sou capaz de cair. Não, claro, mas o importante é que tu estás lá, estás no Mas comando. vou te dizer uma coisa que é muito gratificante, né? A célula que eu usava, a minha sogra me deu, que era uma célula americana que o sogro deu a ela quando ela casou. Quando eu fui morar na estância, ela usava essa célula. Depois ela me deu a célula. E eu tinha a célula lá no escritório, assim, quase com uma decoração. Sabe o que eu fiz com essa célula? Com o cavalete, eu dei para minha neta. Porque a minha, hoje, ela é a filha da Nacelina, né? Nacelina é minha filha, né? A minha é minha neta, e eu convidei a minha para administrar o Tigre. Então a minha que está me dando todo o suporte, porque ela é médica veterinária, e eu contratei também um jovem senhor que me foi indicado, de Dom Pedrito, que ele me faz toda a parte administrativa, não administrativa, toda a parte da pecuária, sabe? E então eu tenho a minha E esse o administrador. Salim, vamos dizer. Só que o Salim é brasileiro. Todo mundo pensa que eu sou, mas eu não sou. Ele é bem brasileiro, mas não tem ascendência nenhuma que não seja brasileira, mas pelo nome, todo mundo mexe com ele. E assim que a estância vai indo, né? Coisa boa. E vai indo muito bem, graças a Deus, porque hoje eu tenho
eu fiz o inventário todo, sabe? Não comprei dos filhos, a Laura Helena foi a única que participou das despesas do inventário da cota dela, né? Mas os outros não, então eu me sinto assim muito feliz de ter conseguido entregar os formais para a cartilha para os filhos sem eles terem tido essa despesa toda, né? Muito interessante, muito bacana. E a estância. O Dr. Cipriano era tataraneto do João da Silva Tavares. Tu vê aqui, tu pensa que o João da Silva Tavares teve a Maria Cecília teve a Alice teve o José, e o Zé Cipriano é a quinta geração. Quinta geração. Não. É a quinta geração, sexta geração na mesma estância, no mesmo local. Sim, e hoje, por exemplo, esses campos que eu entreguei para os filhos do Gervásio, né, que eles compraram, mas que eu arrendava, né, porque era o usufruto para mim, né, aí eles também estão lá. Claro. Né, os filhos do Gervásio. Sim, sim. Já é a sétima geração. Seria a sétima geração. Muito bem, muito obrigado, Ana. Desculpe roubar todo esse tempo de vocês. Laura Helena também, que está aqui nos assessorando. Também uma das mimosas, Dr. Cipriano. Muito obrigado também, Laura Helena. Tá. E a Laura Helena, tu sabes que é a filha mais parecida com o Gaspar, porque ela é intelectualmente é o xerox dele, sabe? Tem um livro, aquele que me desse, poesias. Eles são assim, sabe? Os dois sempre foram ávidos por saber, por lerem, né? E sempre uniu muito os dois. Coisa boa, né? E ela é muito carinhosa, tu vê, agora morando aqui comigo, né? Uma parceira, coisa boa, né? Coisa boa. Claudinha, eu quero te agradecer todo o teu carinho, toda a tua paciência de vires aqui para juntar todos esses dados que eu te dei, né? Naturalmente tem muitos outros tantos, se quiseres depois eu te dou, faço um rascunho. E a Bruna pela paciência de estar aí, né? Que é que comanda tudo atrás dessa máquina. Exatamente, é a alma mater aí desse programa, desses diálogos históricos. E aí não tem palavras para agradecer, porque eu acho assim que eu estou fazendo isso em memória ao Zé Cipriano. Em memória a ele. Porque ele merece que isso fique tudo registrado, e a todos os ancestrais que iniciaram a Estância do Tigre também tem que serem reverenciados. Com certeza. E desejo que a Estância do Tigre continue sempre com a família, porque é um caso muito raro. É muito de raro. Tantos anos, um estabelecimento continuar sempre a parte geográfica. São mais de 150 anos. E a parte geográfica é a mesma. É a mesma. Exatamente. São mais de 150 anos de história na estância. É muito bonito, né? É, com certeza. E Bagé é que agradece para vocês. Muito obrigada. Tu és sempre tão carinhoso. Aqui Renato, meu filho. Aqui, ó. Esse animal aqui tirou todos os grandes campeonatos aqui em Porto Alegre e foi um grande reprodutor lá na estância. Aqui, ó. Aqui uma visita dos argentinos. Aqui também, ó. Visita dos argentinos. Que vieram de Bahia Blanca. Olha aí, ó. Aqui também, ó. Lá na estância.
Aqui minha sogra, que para mim foi a primeira mulher, não é, que se destacou como acompanhando o esposo em todas as exposições, e sabia o nome dos animais todos. Depois é que, anos e anos depois, é que as mulheres começaram a acompanhar os maridos, a irem às exposições, porque antes ninguém ia. Só ia os homens. Era só minha sogra que ia, sabe? Sensacional a minha sogra. Aqui tudo é lá na estância, com meu marido, com as visitas, né? Ele mostrando aqui eu com a senhora do jurado e a minha sogra. Lá na Argentina foi um prêmio disputado, sabe, durante muitos anos, o melhor cavalo crioulo. Aqui está escrito, ó. Aí, aqui ó, os animais. Depois tu quer dizer? Aqui também momentos da visita deles. Olha aqui que lindo animal. Esse lá da estância. Todos esses aqui, não, são animais premiados da estância. Não? Olha aqui, vou te mostrar as minhas filhas. Aqui a Ana Celina. A Laureliana. Os animais ali, todos premiados, né? Aqui o macho foi grande campeão, melhor velo. E aqui a fêmea, grande campeã, melhor velo. Aqui a Laureliana, a Ana Celina, o jurado, o Zé Cipriano, e esta menina aqui é filha do tratador, do que cuidava dos animais. Aqui ó, 1970. Com a família, eu já estou aqui. Aqui está a Laureliana, Ana Celina, José Cipriano, eu, minha sogra, aqui o cabanheiro, aqui a filha do cabanheiro, e aqui meu filho, meu neto, aliás. Esse aqui é o Gustavo. Não, esse é o Renato, meu filho. É que são tão parecidos. Esse aqui é o cabanheiro, né? Os animais premiados. Isso aqui é uma vida, compreende? Tantos e tantos animais premiados. Aqui depois eu recebendo os prêmios. Aqui meu marido recebendo os prêmios também comigo. Após a exposição tinha esses jantares festivos. Olha aqui, tu repara que a casa, aqui assim, aqui ó. Daqui do Mangueirão se enxerga aqui a casa, aqui o galpão, que até hoje então serve de garagem. Estou desbotando um pouco. 1916, olha aí, ó. A casa de moradia era assim, já existia. Em 1916. Esse banheiro foi dos primeiros a ser construídos aqui. E ele até hoje permanece, só que hoje ele está coberto, né? Olha aqui que beleza. Aqui foi quando foi reformada, foi levantada aquele do início, eu te mostrei,
aqui que foi feito um sobrado. Aqui é a casa de moradia, já com sobrado aqui ao lado. Para poder dar acesso, porque inundava tudo, sabe? Aqui, ó, tu vê. O meu marido e com a minha cunhada sempre receberam muitos hóspedes. Olha aqui, ó. Sempre era uma festa na época de veraneio. O pessoal vinha do Rio, amigos do Rio, e aí ficavam lá hospedados. Ó, aqui, ó, fazendo doces. Aqui, essa foto eu acho muito boa do meu marido, em 1946. Depois tem esta outra. E esta aqui, ele amadrinhando, sabe como é amadrinhando? É tentando, é quando tu pega um potro e tu vais domar. Primeiro então vem um ao meu lado e tu vai amadrinhando. Conheci. Ele foi capataz lá. Foi capataz, anos. Quem é? Carioca? O Carioca. 25 anos. Eu não estava aí. Aí a família, meu sogro, a minha sogra, a minha cunhada, Zé Cipriano. E quem montava esses álbuns? Hein? Quem montava os álbuns? Eu que montei depois eles todos, porque eles estavam as fotos, comprei assim em ordem cronológica. E eu fiz os álbuns por tu ver que vai indo ano após ano, né? Perfeito. Eu acho que aí dá uma sequência da vida, né? Sim, consegue contar a história para quem vai depois tu pegar o álbum, Sim. a pessoa vai conseguir saber quem era, em que momento foi. Aqui eu já casada, né? Aqui eu vou te mostrar esta foto. Ela é ela é uma relíquia. Porque na Argentina, há dois cavalos, né? Um é esse aqui, o Mancha, né? E o outro... O gato. O outro é o gato. Eles eram criados lá pelo Emílio Solané, sabe? Da onde o meu sogro depois trouxe os animais, foi o primeiro que importou os crioulos. E esse animal com o gato, eles saíram da Patagônia a cavalo com tiflo, que era vamos dizer, o peão do Emílio Solané. E eles a cavalo, eles atravessaram toda a Argentina, toda a América do Sul, atravessaram a América Central e foram até Nova York. Então isso é um fato histórico. Isso foi mais ou menos, eu acho que em 1928, 27, não sei te precisar, mas foi por aí. E então isso hoje tem, sabe, na estância do Solané, esses cavalos, né, eles estão no museu, né, e tem os cavalos em bronze e estão enterrados lá, perpetuando a memória desse feito incrível, porque eles foi sempre a cavalo. Um homem com 2 cavalos. Então, tu te imagina, tem livros e livros, sabe? Até eu tenho aí os livros, tem momentos que eles nos Andes, o tifle, ele tem que andar assim, sabe, como de máscara, todo encapuçado por causa das areias, aquelas areias do deserto, aquela ventania, aqueles temporais, e ele enfrentou tudo isso, sabe, com chuva, com sol, com calor, né? Eu não me lembro quantos tempo ele levou nessa travessia, mas foi inédito, né? Com Mancha. E ele montou esse cavalo e andou nesse cavalo lá. Uma ovelheira, aqui é a cabanha de ovinos lá da estância, aí ó. E aqui ele apresentando um carneiro. Então, para arco, tu apresenta os animais e eles são aceitos no registro ou rechaçados.
né? Então são feitos exames minuciosos além do pedigree. Dias, que era o técnico da Arco. Isso em 1962. Os animais estar lá em cima e aqui em ter ar, vento, porque senão a urina dos carneiros, sabe, ela prejudicava os aprumos, eles perdiam a lã, sabe, das patas. E aí chegava na exposição, os animais estavam feios. Então foi feita esta cabanha assim, com toda essa rampa, para ela ficar no alto. E era assim e continua até hoje, né, isso aqui.